Maravilha, glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo. Segunda de Tessalonicenses, segunda ou é a primeira? Deixa eu ver, bota aí que eu quero ver. Segunda Tessalonicenses 2:1. É isso mesmo. Deixa eu falar algo para vocês. Há muito tempo que nós já ouvimos, e os nossos pais ouviram isso, e os nossos avós ouviram isso, Jesus está voltando. Quem aqui já ouviu os pais ou os avós falarem isso? Oh, Jesus está voltando. Com certeza essa geração não passa e tal. Por quê? Porque desde a época da morte e ressurreição de Jesus, há uma espera da volta de Jesus. Em cada geração houve essa espera, porque a volta de Jesus é certa. E teologicamente falando, existe uma doutrina chamada doutrina da iminência. Essa doutrina diz que Jesus pode voltar a qualquer momento, como um ladrão à noite. Porque assim como ele veio pela primeira vez, existem profecias escatológicas, messiânicas, que falam que ele voltará uma segunda vez, em glória, para buscar a sua igreja, para vencer finalmente a batalha do mundo, e vencer o inimigo, e para condenar definitivamente Satanás e seus seguidores. Então existe o segundo advento, a promessa do segundo advento, que ele não virá, como muitos falam, se Jesus voltar, eles crucificam Jesus de novo. Não crucificam, sabe por quê? Porque ele não vai voltar como servo humilde, como o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar com os olhos como chama de fogo. Ele vai voltar com os pés como latão reluzente. Ele vai voltar com uma espada afiada saindo da sua boca. Ele vai voltar como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas que ninguém nos engane. Porque nós temos que entender que existem sinais, existem algumas coisas a acontecer, e a gente tem que estar atento a esses sinais. Eu particularmente não prego muito sobre escatologia, não falo muito sobre Apocalipse, que eu acho muito complicado. Como eu já falei, eu sou um velho meio burro, então eu não procuro muito essas coisas, porque eu entendo que a escatologia tem que se traduzir na minha disposição missionária, no quanto que eu, sabendo de tudo isso, faço alguma coisa hoje. Mas por causa de algumas situações que eu tenho visto, eu preciso falar isso para vocês hoje. Porque a gente tem que ficar atento e ligado ao que está acontecendo à nossa volta. Estive viajando há pouco tempo, passei por um terremoto. E se você olhar nas previsões, se você olhar nas últimas estatísticas, você vai ver que a quantidade de terremotos nos últimos 50 anos aumentou consideravelmente, aumentou absurdamente. Se você olhar a quantidade de guerras que existem hoje no mundo, em pontos isolados, você vai ver que a gente está vivendo num mundo como sentado num barril de pólvora. Então esses sinais, esses anúncios, pré-anúncios da vinda de Jesus, eles estão bem claros diante de nós. Nós vamos percorrer um pouco a palavra de Deus para ver isso. Mas essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela diz algo muito interessante que eu quero dividir com vocês hoje. Diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Repete comigo, apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem que e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo.
A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Eu creio que o presente da salvação para todo aquele que crê é algo irrevogável. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis na nossa vida. Essa palavra irrevogável quer dizer sem arrependimento. Está escrito aí, não está? Existe um outro texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Amém? Existe um texto em Romanos, no capítulo 8, se eu não me engano, lá pelo versículo 22 em diante, que diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Existe um texto de João, capítulo 10, no versículo 28 até o 30, que diz que ninguém pode arrebatar os que creem da mão do Senhor, porque foi Deus que lhes deu. Eu creio que todos aqueles que creram em Jesus, que creem em Jesus, crerão em Jesus até o fim e perseverarão para receber a salvação naquele dia. Eu creio na doutrina da perseverança dos santos. Eu creio que nós, se de fato o Senhor nos deu esse presente da salvação, se de fato nós recebemos essa graça de Deus, nós vamos caminhar de tal maneira que nós vamos chegar até o fim e nos vai ser entregue a coroa da vida. Se você crê comigo, diz amém. Mas isso não quer dizer que todo mundo que está na igreja seja salvo. Isso não quer dizer que todo mundo que levanta a mão e faz uma oração dizendo Jesus é o meu Senhor, é salvo. Isso não quer dizer que qualquer pessoa que conhece a Bíblia é salvo. Porque quando o apóstolo Paulo fala dessa apostasia, e a palavra apostasia, nós não temos uma ideia objetiva que os gregos tinham dessa palavra, porque a palavra apostasia é rebelião contra Deus. Então, quando Paulo fala para Tessalônica que é chegado o tempo da apostasia, eles entendiam isso, porque a apostasia é uma rebelião deliberada contra Deus, que fazia com que as pessoas se opunham a tudo que é Deus, todo objeto de adoração. Tanto é que ele fala aqui que esse ministério já atua desde aquela época, e se levanta contra tudo que é Deus. Mas esse ministério ele não vem de outra fonte a não ser da própria igreja, do meio do povo de Deus. Por quê? Porque é indispensável que Satanás use a própria igreja e pessoas que estão infiltradas na própria igreja para fazer isso. Senão não teria credibilidade. Ninguém aqui ia seguir um satanista, você não concorda comigo? Se chegasse um satanista aqui com a Bíblia de Satanás, e vocês sabem que existe uma igreja de Satanás no mundo, vocês sabem disso, não sabem? Vocês já ouviram alguma coisa, pelo menos na internet, não é assim? Existe uma igreja que adora a Satanás e que defende a sua causa. Existe uma em Brasília, existe no mundo inteiro, em São Francisco, vários lugares do mundo, tá? Claro que os cristãos não iriam escutá-lo, mas, na verdade, esse espírito da apostasia vai ser manifesto por alguém do meio, como foi naquela época. Por isso que ele fala, que ninguém vos engane com carta, com epístola, como se fosse nós. E olha o que Jesus fala sobre esse mesmo tema. Abre lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas árvores ruins
dá frutos ruins. Esses dias eu falei algo para alguém e eu disse assim: tudo que vem de Deus dá fruto bom. Tudo que vem de Deus continua dando fruto bom. Tudo que é de Deus termina dando fruto bom. Isso não quer dizer que no decorrer do caminho não possa haver um fruto ruim ou alguma dificuldade que tenha que ser tratada. Mas aquele que é de Deus dá bom fruto. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Para por aí. Peraí. Como que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino, e somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai entrarão no reino? Guardem isso, que eu quero explicar para vocês isso depois. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como assim? Milagre, expulsar demônio, curar enfermo. Como que Jesus olha e fala: não os conheço, porque vocês praticam o mal? Agora olha lá, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 em diante. Acho que é 8. 2 Tessalonicenses 2, 8. Acabou. Estão me ouvindo? Sim. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o assopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então aqueles que dizem Senhor, Senhor, e fazem milagres, expulsam demônios e curam enfermos, mas que na verdade não praticam, não fazem a vontade do Pai, são esses aqui. Mais um texto para você, Mateus capítulo 24, versículo 10. Estou dando uma base para você entender o que nós precisamos saber sobre a apostasia, da onde ela vem e quem vai propagá-la. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Continua. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá um fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e aí ele fala uma série de coisas, tal. Agora bota no versículo 24, de Mateus 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Por isso que eu digo que quem foi alcançado por Jesus, ele vai ser salvo, porque ele vai perseverar e vai dar bom fruto, e ele não vai ser enganado. Porque se fosse possível, os sinais enganariam, os sinais iludiriam. Se fosse possível, esses sinais, essas mentiras, essa maneira, essas palavras, essas epístolas, essas cartas, esses livros que seriam escritos, enganariam até os escolhidos
se isso fosse possível, porque os escolhidos têm o Espírito Santo. O Espírito Santo vivifica a palavra dentro do nosso coração e abre os nossos olhos espirituais. O Espírito Santo, ele faz com que nós sejamos diferentes. É por isso que eu estou falando para vocês. Agora, a gente tem que entender que isso tudo aqui Jesus falou, e o apóstolo Paulo falou, e os profetas falaram do Novo Testamento, e os apóstolos falaram, porque isso aqui é verdade e vai acontecer, já aconteceu e vai continuar acontecendo até a vinda do Senhor, e a gente não pode ser enganado. E a apostasia, ela tem duas formas de ela chegar a nós. Esses falsos profetas, que são na verdade enviados do diabo para pregar mentiras, eles atacam por dois caminhos, um caminho moral e um caminho doutrinário. A apostasia, que é o afastamento de Deus pregado pelos falsos profetas, ela vem sempre concedendo moralmente, e eles vêm sempre concedendo doutrinariamente. Vou explicar isso para vocês, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente, quem que diz? Não escutei, quem mesmo? Que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Amém? Para por aí. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, dizendo justamente dos últimos dias, pois o Espírito falava para ele: olha, acorda, vem homens hipócritas aí, que vão pregar doutrinas de demônio. E ele não está falando que são os caras que lá tinham as religiões politeístas deles. Ele não está falando de homens que estavam lá na Índia, que estavam lá no próprio Oriente Próximo, que estavam na África. Não, ele estava falando para Timóteo, ele diz: cuidado, a igreja, cuidado com vocês, porque doutrinas de demônios serão pregadas quando esses homens hipócritas, movidos pelo espírito da iniquidade, pelo espírito da apostasia aparecer. E queridos, hoje em dia tem um monte de gente pregando doutrina de demônio na internet. Tem um monte de gente pregando que Jesus já voltou. Existe uma teologia hoje chamada escatologia vitoriosa. Esses caras falam que Jesus já veio e que a gente já está no milênio. Existe uma seita que se diz cristã, chamada graça sobre graça, ou crescendo em graça. O símbolo deles, sabe qual é? 666. Sabe o que eles dizem? O fundador dele diz que ele é o Cristo, e que ele vai ressuscitar, só que já quebrou a cara, porque o cara morreu e não ressuscitou. Mas o que Jesus disse? Apareceriam falsos cristos. Sabe quantas pessoas seguem essa seita? 800 mil pessoas. Você sabe quanto que... Vou até ser satírico agora. Você sabe quantas pessoas seguem o Henri Cristi? Que é lá de Jaraguá do Sul. Opa, já pularam os caras aí, ó. Calma, de Indaial, calma. Calma. Vocês sabem quantos seguem eles? 800 pessoas. Você sabe o que ele prega? O que ele diz que ele é? Ele diz que é Jesus Cristo. As pessoas que saem atrás dele, elas creem. Elas querem buscar algo que lhes dê esperança. Quem sabe algumas delas já foram até cristãs. Mas só que o que eles pregam são doutrina de demônios. Porque tiram Jesus Cristo do centro da sua pregação e colocam outras coisas.
tudo o que for pregado, que tirar Jesus Cristo como único caminho da salvação, é doutrina de demônio, porque a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus como Salvador, como Rei, como o único que pode nos levar a Deus. E hoje em dia, a gente tem um monte de heresias infiltradas dentro da igreja. Por quem? Por homens hipócritas, falsos profetas, que se você não entender qual é a vontade do Pai, você vai deixar se iludir por eles, porque quando eles pegam o microfone para falar, eles não falam de Jesus, eles não lutam pela fé evangélica, eles não brigam, não militam pela salvação através da cruz, mas eles falam coisas que vão agradar o teu coração, que vão fazer você se sentir bem, que vão fazer você se sentir acariciado no teu ego, que vão dar outras alternativas, que vão falar para você que existem outros caminhos, e que vão falar isso tão persuasivamente, com tantos sinais e prodígios, que se possível fosse, eles enganariam até os eleitos. Reverendo Moon, quem já ouviu falar da Igreja da Unificação do Reverendo Moon? Quem é mais antigo no Evangelho lembra, sabe o que ele fez na década de 90? E eu fui convidado para ir. Ele fez um encontro em Foz do Iguaçu e pagou tudo para pastores do Brasil inteiro, estadia, viagem, passagem, e vários pastores do Brasil inteiro foram para um encontro em Foz do Iguaçu com mais de 3 mil pessoas, para escutar o que o Reverendo Moon queria, um endemoniado. Sabe qual era uma das doutrinas dele? Toda mulher que casasse tinha que ter a primeira relação com ele. Você está fazendo umas caras e eu vejo a cara de vocês. Ele tem milhões de seguidores no mundo inteiro. Até hoje. E eles fazem isso, e eles não fazem isso de chegar aqui agora, eu pegar e falar assim, você vai casar, tua mulher é minha primeira noite. Não é assim que eles fazem, queridos. É um trabalho de formiguinha, que vai colocando na tua cabeça mentira após mentira. Então a apostasia doutrinária, ela faz com que você perca as bases sólidas do Evangelho. Ela faz com que você procure atalhos, faz com que você comece a acreditar que se você tomar banho de determinada maneira, você vai ser mais santo e vai fazer mais a vontade de Deus do que se você não tomar banho de certa maneira. Se você comer isso, você vai ser impuro. Se você comer aquilo, você não é uma coisa que vai no ponto X. Ele vai pela beirada do prato, vai devagar. Toda seita é assim. E nesses dias tem um monte de gente pregando isso. Se você acreditar que essa quilha aqui, ela vai te trazer, se tu levar ela para casa, e você olhar para ela todo dia, e você olhar para ela com fé, essa quilha aqui, ela vai fazer o que você precisa. Se você abaixar o aplicativo X, e você orar aquilo que o aplicativo X te diz para fazer, você vai alcançar aquilo que você quer. Se você for ungido com esse óleo que eu te trouxe lá da farmácia X, esse óleo aqui você vai levar para casa, você vai ungir a tua casa 7 dias, e esse óleo vai mudar a tua vida. Não é a fé em Cristo, é o óleo. Puxa, pastor, mas você usa o óleo, mas eu não falo que o óleo vai mudar a tua vida. O óleo é só um símbolo. Se não tiver o óleo, Jesus vai mudar a tua vida do mesmo jeito. Essa que é a verdade, é Ele, tudo para Ele, tudo por Ele, tudo com Ele, é tudo nele. A apostasia, ela vem devagarzinho, vem tirando a gente da doutrina, vem colocando outras coisas no lugar de Cristo. Mas ela não vem só através disso, ela vem também através, sabe do quê? Da declinação moral. E aí eu preciso que você abra a palavra em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1.
E a gente já está quase terminando. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitadores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe por onde vem a apostasia? Pela declinação moral pregada dentro da igreja. Como assim, pastor? Como assim a declinação moral pregada dentro da igreja? Como que isso pode acontecer? Simples. Pode acontecer a partir do momento que eu uso textos bíblicos para dizer assim, olha, você pode transar com a tua namorada, com o teu namorado, está tudo certo. Porque na Bíblia não diz que não é para transar antes do casamento, então você pode. Você namora uma pessoa, conhece ela, fica um tempo, você transa. Aí se não der certo, você conhece outra pessoa, namora e transa. Essa ficou grávida. Você cuida do filho, mas está tudo certo. Porque na Bíblia diz que você pode transar antes do casamento, entendeu? Na declinação moral, começa os hipócritas, os falsos profetas, os falsos cristos começam a dizer para você, olha, o que importa é você receber a bênção. Você tem que fazer essa campanha para você receber a bênção. Porque se você fizer essa campanha de 7 quinta-feira, você vai receber a bênção, irmão. E o importante é você ser abençoado. Sofrimento não faz parte do plano de Deus para a tua vida. A Bíblia diz, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Mas eu estou até satirizando, e você pode até estar pensando em alguma igreja, mas eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de nada disso, eu não estou criticando, eu estou criticando falsos mestres que se infiltram na igreja para colocar ensinos de demônio, que fazem com que a doutrina seja quebrada e haja declinação moral, porque aí você fica egoísta e avarento, porque você quer a bênção para você, não importa se o irmão está ferrado. Você compra uma BMW para você, eu não tenho nada contra quem tem uma BMW, tá? Não estou falando sobre isso. Mas o importante é você ter o que você quer. Se o irmão do teu lado estiver ferrado, passando necessidade, não importa, porque importa você, para você ser abençoado. Contar na televisão, milagre que Deus fez. Pô, pastor, mas Deus não faz milagre assim? Faz. Não tem problema nenhum de Deus fazer milagre assim. O problema é quando moralmente nós começamos a ser egoístas e avarentos. O problema é quando nós achamos que podemos transar e ter várias mulheres. O problema é quando nós começamos a ficar desobedientes aos pais, porque a gente aprende que a gente tem que honrar primeiro o pastor, para depois honrar o pai. Primeiro a igreja, você tem que honrar os teus pais na fé, mas os teus pais de verdade, você não precisa honrar. Porque o que importa é aquele que te ensinou o evangelho. O que importa é você honrar aquele que é o teu pai espiritual. Porque o teu pai na carne, o teu pai te deixou, te abandonou, a tua mãe também. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Não importa, o teu pai pode ser um traste que for, a tua mãe também. Você tem que honrar eles, porque um cristão de verdade que ama a Deus, honra seu pai e sua mãe. E perdoa, porque outra declinação moral é quando você não consegue mais perdoar, você é irreconciliável. Você não sabe o que é o perdão, porque moralmente você é egoísta.
Você tem que honrar o teu líder espiritual. Você pode me honrar, pode trazer um chaveiro para mim. Não tem problema. O que eu não quero é que você desonre o teu pai e tua mãe. O que eu não quero é que você seja um egoísta. O que eu não quero é que você seja um avarento. Porque a partir do momento que você vai vivendo desse jeito, você vai enfraquecendo a tua vocação e a tua eleição. Você vai enfraquecendo a tua postura diante de Deus. Você vai perdendo o fogo do Espírito. Você vai sofrendo. E aí você vê do que você é feito. Se você de fato tem algo com Deus ou não tem. E eu não quero que você fique aqui dentro dessa igreja enganado, achando que você é crente, e você está fazendo todo tipo de barbaridade que todo mundo faz aí na rua. Que você vive aqui, mas você não foi transformado em nada ainda. Na tua moral e nem nos ensinamentos que você tem dentro do teu coração e na tua mente. Porque o verdadeiro evangelho vai te dar uma linha reta para você viver. O verdadeiro evangelho vai te levar para a cruz. E lá na cruz, você vai largar a tua vida velha e vai começar uma nova vida. Ainda que você tenha que perder um braço. Você prefere perder um braço e ir para o céu do que entrar com os dois para o inferno. O verdadeiro evangelho vai gerar fruto na tua vida. Fruto com a tua esposa, fruto com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos. Fruto na tua cidade, vai gerar mudança interior. O que é fazer a vontade do Pai, que Jesus assinalou lá em Mateus capítulo 7. Abra a palavra de Deus comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Por isso abstenham-se da imoralidade. Pode ser sexual, pode ser social, pode ser financeira, pode ser em qualquer situação, mas o que Deus quer é que você seja santificado. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Aí vai falar controle e tudo mais, aí você lê o texto depois. Que harmonia há entre Cristo e Belial. Essa palavra Belial era usada para falar demônio, diabo, Satanás. Que há de comum entre o crente e o descrente. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se. A palavra santificação é separação. Quem é santo se separa daqueles que andam segundo os seus próprios desejos, que andam segundo a iniquidade e fazem a vontade do Pai. Aqueles que são santos são acorrentados à vontade de Deus. Diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Continua, eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa é a vontade do Pai que Jesus estava falando lá para aqueles falsos profetas que falavam arrogantemente mentiras, que ensinavam doutrinas e demônios, que ensinavam a declinação moral, que você pode beber a hora que você quiser, porque isso não é pecado. Nem que se o teu irmão cair e ele beber contigo e ele destruir o casamento ou matar alguém, não tem problema, o problema é dele. Você pode beber, ele não. Então, que problema há em você beber? Ah, mas eu não botei na boca dele. Mas também você não fez nada para ajudar ele a não tomar o primeiro gole. Vocês estão entendendo? Queridos, pecar não é só fazer coisa errada. Pecar é deixar de fazer o que é certo. Por isso que a gente não vai ser salvo por aquilo que a gente faz. A gente vai ser salvo por aquilo que a gente crê. E a gente vai ser salvo quando a gente se santifica, se separa dessas coisas. Da imoralidade que existe nesse mundo.
Então, o que o Senhor está nos falando aqui através do seu próprio Filho, e o que o Senhor está falando aqui através dos apóstolos para a igreja, é para que nós tenhamos entendimento, que a nossa vida possa refletir a glória de Deus, que nós possamos de fato viver uma vida que seja diferente disso que a gente vê aí. Que a gente possa tomar uma posição definitiva em relação a tudo isso que o mundo vive, porque a cada tempo que vai chegando próxima a vinda do Senhor, as coisas vão ficando mais difíceis. Você já sabe, e eu posso te falar isso, e eu só vou chover no molhado. Tem hoje igreja que é dirigida por uma pastora que tem uma mulher, é casada com ela. A gente tem problema com homossexual? Não, eu tenho vários amigos que são homossexuais, eu tenho várias meninas e meninos aqui dentro dessa igreja que estão sentados do teu lado, que já foram e foram acolhidas, foram tratadas, foram ajudadas, porque eles pediram ajuda, porque ninguém aqui vai fazer lavagem cerebral e ninguém vai querer forçar ninguém a nada. Mas não posso dizer que isso é de Deus, porque a Bíblia diz assim, que Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. E os abençoou e disse, ide, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Então eu não posso ir contra aquilo que a palavra diz, mesmo amando os homossexuais. Eu mesmo já tive relacionamento homossexual na minha vida. Então como é que eu vou poder cuspir em cima dessas pessoas se eu já participei disso? Como é que eu vou cuspir em cima do maconheiro, em cima do cocaineiro, em cima do ladrão, se eu já fiz tudo isso? Como é que eu vou criticar ou julgar o adúltero se eu já adulterei? E a minha esposa e as minhas filhas sabem de tudo isso. Um dia eu vivi assim, mas a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, a gente começou a mudar isso tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho vontade de fumar maconha. Teve um menino que pregou aqui, cadê o Diego? Está aí ainda? Cadê o Diego? E ele pregou aqui pela primeira vez para a galera, como se fosse numa igreja, foi o maior bonitinho. É meu filho, pregou que nem eu, tudo atrapalhado. Mas bíblico, falando de Jesus. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem luta, eu tenho vontade de beber, eu tenho vontade de fazer as orgias que eu fazia no passado, eu tenho vontade de ser orgulhoso, eu tenho vontade de bater em alguém, até nos irmãos da igreja mesmo, às vezes dá vontade de bater. Às vezes eu quero pegar uns presbíteros, uns diáconos, alguns irmãos e ó... Normal! Sou gente, sou feito de carne e osso, mas por causa daquilo que o Espírito opera em mim, por causa da palavra de Deus, por causa do meu Jesus, hoje eu vivo diferente, porque eu estou morto para mim mesmo. Todo dia eu acordo e digo, eu estou morto para mim mesmo, e quem vive hoje é Jesus na minha vida. Eu me alimento. Então a apostasia, ela vai chegando devagarzinho, e aí você vai se afastando da igreja, você vai deixando de ler a Bíblia, você vai deixando de orar, você vai começando a tomar aquela cervejinha inocente no final de semana, você começa a ver aquele filmezinho picante, você começa a passar o filmezinho picante mais de uma vez, e aí você vai olhando na internet aquela porcaria daquela mulher que está lá aparecendo toda para você, e você acha que aquilo ali não tem problema porque é só você, e aí você vai se filtrando e vai andando, e quando você vê, você está arrebentado. Você vai começando a ficar mesquinho, avarento, murmurador, reclamando de tudo. Está todo mundo errado. Não posso fazer mais nada nessa igreja. Não posso mais ser feliz. Por quê? Porque a apostasia vai tomando conta do teu coração. Puxa, pastor, mas eu sou um filho de Deus, eu também. Eu tenho certeza da minha salvação, queridos. Eu não posso dizer por você, eu não posso ter certeza da salvação de ninguém, nem da minha mulher. Se nós estávamos conversando, e aí alguém disse assim, puxa vida, tudo que a Rogéria já passou e tudo que ela já venceu, todas as lutas que ela já conquistou, ela é uma mulher de Deus, a salvação dela está garantidíssima. Eu falei, olha, não garante nada. Ela é que tem que me dizer se ela é salva ou não. Porque se ela crê em Cristo, ela é salva. Não tem obra que possa me fazer
receber a salvação, é só a fé. Isso está escrito em João capítulo 6, versículo 29. Se o que me mantém no reino e a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja santificado segundo a palavra dele, para que eu possa ser salvo, para que eu possa fazer a obra de Deus, Jesus ele respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Todo o restante é consequência dessa verdade. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. As obras são o fruto da minha fé. A minha santificação é o fruto da minha fé, porque eu não vou ser salvo por causa da minha pureza corporal ou espiritual. Eu vou ser salvo por causa da fé, e essa fé gera em mim a disposição de eu poder buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, existe uma arma contra a apostasia. Fala para o teu irmão assim, ufa, já estava aqui, pode falar para ele, já estava aqui me agarrando na cadeira, porque eu pensava que o chão ia abrir debaixo de mim. Diz assim para o teu amigo aí, existe salvação em Cristo, existe a vontade do Pai, que é você se santificar e ser santificado. A obra de Deus é que você creia. Fala de novo para ele, existe uma arma contra a apostasia. Abra a palavra de Deus comigo em 2 Pedro 1:3 para a gente terminar esse negócio. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso, e essa é a nossa parte, se Cristo é o Senhor da salvação, se a salvação pertence a Deus, como fala a palavra lá no livro de Jonas 1:9, a nossa parte é, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Continua, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar. O que é para consolidar? Não escutei. O chamado e o que mais? Eleição. Lembra que eu falei que eu creio na doutrina da eleição, da perseverança dos santos, que aquele que Deus chamou para a salvação vai ser salvo e vai perseverar até no fim? Então olha o que o apóstolo Pedro diz, portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. A apostasia faz você tropeçar na fé, faz você voltar a viver a desgraça que um dia você foi purificado e tirado. Eu já passei por isso, irmãos. Tem irmãos aqui que estão passando por isso. A pior coisa que existe é depois de nós recebermos o amor e a graça de Deus, nós vivermos caídos, porque não existe mais prazer no mundo.
você fuma um bagulho, você vai para a zona, desculpa o que eu vou falar, você bebe, você é egoísta, você é orgulhoso, mas aquilo ali já não tem mais o mesmo gosto, não dá mais. Mas ao mesmo tempo, você não consegue orar, ao mesmo tempo, você não consegue adorar, ao mesmo tempo, você não tem mais autoridade para falar da palavra, ao mesmo tempo, você sabe que você está arrebentado e você não tem prazer nem na casa do Senhor e nem no mundo. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, volta no versículo 10, querido, por favor. Ele diz: empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. De que maneira? Associando a fé à virtude, o conhecimento o domínio próprio a fraternidade o amor. Me perdoem se esqueci algum. Porque eu preciso me empenhar, porque a minha fé é o começo de tudo, mas eu tenho que buscar o poder de Deus, eu tenho que buscar o conhecimento de Deus, eu tenho que buscar Deus, não é só no culto, é na minha casa, é na minha vida, no meu dia a dia. É na minha postura, quando ninguém está me olhando, é quando eu vou para o banheiro, é quando eu saio, que ninguém está comigo. É no meu dia a dia, nas coisas simples, é com a minha esposa, com as minhas filhas, com o meu amigo, com o meu vizinho, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no carro, quando eu estou em qualquer lugar. Porque dessa maneira, a gente fazendo assim, a gente vai consolidar esse chamado, essa eleição. Passa por 11, por favor. Pro 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma outra versão que eu queria que alguém lesse para mim, do versículo 11. Por gentileza. Alguém abre aí e lê para mim? 2 Pedro 1, 11. Pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso, alguém tem uma outra versão? Isso, aí essa que ele acabou de ler. Alguém tem uma outra ainda? Na Bíblia aí com você, no aplicativo? E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe qual é essa palavra, esse direito, essa concessão amplamente dada a vocês para entrar no reino de Deus? Eu vou explicar para vocês esse termo no grego. Porque a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego koiné. E o Novo Testamento foi escrito em aramaico e grego. E esse termo no grego que o apóstolo Paulo está falando aqui, é o termo que os centuriões romanos, quando eles venciam as batalhas, eles entravam pela cidade. Os generais, quando eles entravam pela cidade, que eles venciam a batalha, eles entravam em Roma, eles vinham com a sua legião, e quando eles entravam, todas as mulheres, todos os homens, todos os sinos, todas as trombetas de Roma anunciavam a chegada deles. Eles eram ovacionados. Eles eram recebidos de maneira honrosa, galardosa. Mas quando eles entravam em Roma, perdendo as suas batalhas, quando eles não faziam aquilo que eles deviam fazer, eles conseguiam entrar em Roma também. Eles iam, mas só que eles entravam e não tinha ninguém esperando eles. Não havia honra, não havia reconhecimento, não havia entrada amplamente concedida. Eles entravam pelos fundos. Eles entravam, mas era diferente. Jesus, ele disse para nós que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra, irmãos. Jesus, e isso foi pregado aqui, o nosso amigo que era maconheiro pregou aqui, ele disse hoje aqui para nós que o melhor exemplo do mundo a ser seguido é Jesus Cristo encarnado. Porque tudo que Jesus fez em carne, eu e você podemos fazer na terra. Tudo que Jesus é no céu, nós não podemos copiar, porque Ele é Deus. Mas em carne, Ele
nos deu o exemplo, e o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque em carne Jesus Cristo nos mostrou como nós deveríamos viver, de maneira amorosa, pacífica, alegre, bondosa, fiel, com domínio próprio, mansamente. A pregação do cara poderia com certeza ser levada para qualquer lugar e nós todos seríamos edificados se ele pregasse aqui hoje. E é a primeira vez que ele prega. Mas por quê? Porque não é doutrina de demônio. Porque não é apóstata a pregação dele. Porque doutrinariamente é aquilo que a Bíblia diz. E porque moralmente fala aquilo que nós devemos ser. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. A gente está vivendo os últimos dias desde que Jesus foi crucificado. Quanto mais chega perto o dia da vinda dele, piores as coisas ficarão. Mais difícil estarão todas as coisas. Quanto mais chega perto, acende mais uma luz para mim, está muito escuro. Quanto mais chega perto aquele dia, pior a gente vai ver coisas acontecendo, porque o amor de muitos esfriará, as pessoas apostatarão da fé, elas se entregarão a doutrinas de demônios, serão egoístas, amantes de si mesmos, soberbas, desobedientes aos pais, infrutuosas. E existe um monte de cristão hoje que vem para a igreja, aliás, um monte de crente hoje que vem para a igreja, senta no banco e fica anos e anos e anos e anos sentado no banco. Ele diz: não, mas eu não sou crente na igreja, eu sou crente no mundo, mas no mundo ele também não faz diferença nenhuma. Porque ele não faz uma visita, ele não ajuda um necessitado, ele não ora por ninguém, ele não prega o evangelho para ninguém, ele não bota ninguém dentro da sua casa, ele não dá fruto nenhum. E quanto mais chegam esses dias posteriores, esses dias aonde o amor de muitos esfriará, quanto mais chega perto esse dia, pior as coisas ficam. Mas existe uma arma contra a apostasia, a palavra de Deus, o Espírito Santo, que nos alerta de todas as coisas, que nos que nos coloca de novo no caminho, que nos chama de novo para Jesus, que sopra nos nossos ouvidos: volta, volta, volta. Ao Espírito de Deus que não abandonou a igreja, que não abandonou esse mundo, que fala aos corações dos sedentos e famintos. O Pai do céu que não nos abandona e que nos concede a vinda até Jesus. Por isso você está aqui nessa igreja hoje. Você poderia estar em qualquer outra igreja que prega o evangelho de fato e de verdade, mas Deus te conduziu até aqui para que você pudesse estar aos pés da cruz, pois é aos pés da cruz que você lança toda a tua ansiedade, é aos pés da cruz que você lança todos os teus pecados, é ao pé da cruz que você lança toda a tua vida e diz: Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero uma nova chance, eu quero uma vida, eu quero ter esperança. Isso que eu estou te falando, eu não aprendi simplesmente nos livros, isso aconteceu comigo, com a minha casa, com a minha família. E obviamente depois de eu ter a fé nesse Deus que é vivo, que está aqui hoje, eu entendi que eu precisava me aprofundar nesse relacionamento. Eu precisava mais dele, mais dele, mais dele, porque na minha vida nada mais era importante do que a sua presença, do que a sua verdade, do que a sua graça, do que o seu amor, do que o seu perdão, do que as suas muito ricas e preciosas promessas que o dinheiro não compra, que nesse mundo não existe, porque vem do coração de Deus, que está sendo derramado gratuitamente para você, como foi derramado para mim, será derramado até o último dia, até o dia da vinda do Senhor. O Senhor te trouxe aqui para que você possa se render a Ele, para que você possa se dobrar a Ele, para que os teus joelhos se dobrem diante do Senhor e você reconheça o teu estado pecaminoso, que você reconheça a tua condição de pecador, se arrependa desse pecado e peça absolvição, peça salvação, peça redenção para aquele que é o único que pode te dar, a saber, Jesus Cristo, homem, o único que pode fazer a mediação verdadeira entre você e Deus,
o único que foi dado um nome sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Por isso que você está aqui hoje, porque só Ele é digno, pois foi Ele que fez todas as promessas de Deus se concretizarem para nós. E se você está aqui hoje, você foi tocado pelo Espírito do Deus vivo, e você quer entregar a tua vida a Cristo, se você quer pedir perdão pelos teus pecados, e sair daqui hoje para se empenhar a caminhar numa nova caminhada de fé, de vida, se você está aqui hoje, aonde você está, se você nunca orou entregando a tua vida a Cristo, se você quer fazê-lo nessa noite, eu quero te convidar a levantar a tua mão aonde você está, porque eu quero orar com você. Se tem alguém aqui, amém, graças a Deus, levante a tua mão bem alto para que eu possa ver, querido. Se tem alguém aqui, amém, graças a Deus. Se tem mais vidas aqui, levante a tua mão. Vamos todos ficar de pé, amém, graças a Deus.